Olá, paz do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. E nós estamos dando continuidade à lição que estamos aqui utilizando, meditando, que é o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. E hoje nós estaremos falando a respeito do batismo nas águas. A primeira ordenança da igreja é o tema. Antes, porém, me permita aqui fazer duas coisas. Primeiro, deixar aqui uma palavra de agradecimento a Deus pela oportunidade, também aos nossos pastores Rogério Pardini, Anderson Moraes e a Igreja Evangélica Canaã, por essa importante iniciativa. Que Deus em Cristo abençoe os nossos pastores. Agradecer também pela sua vida, pela sua família e pela maneira carinhosa, posso dizer assim, com que vocês nos recebem, a mim e a toda a equipe aqui da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Canaã. Quero agradecer também aos nossos irmãos, professores que estão com a gente aqui, que é a missionária Melissa Massuda, o pastor Carlos, o pastor Garabé, que são a mesma pessoa, pastor Carlos Garabé. Depois eu vou pedir para ele contar a história do nome dele para vocês, e também o presbítero Conrado, que estão aqui conosco todas as semanas, trazendo esse importante conteúdo para o nosso crescimento espiritual. A segunda coisa que eu queria fazer, que eu quero e farei, é dirigir a Deus uma palavra de oração antes de iniciarmos a nossa aula. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos de maneira online. A distância é verdade, mas aquilo que a distância geográfica separa, a tecnologia diminui a distância e o Espírito Santo testifica. Então, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui. Enfim, Senhor, por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então. O batismo, a primeira ordenança de Jesus. O texto áureo da lição, o texto que vai nortear aqui a nossa meditação, encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu vou ler na Bíblia, porque algumas pessoas dizem, pastor, o texto que o senhor leu está na Bíblia? Sim, claro que está na Bíblia. Está na revista e está na Bíblia. Capítulo 28, versículo 19, que diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Na lição nós veremos que há uma diferença entre ordenança e sacramento, tá bom? Mas vamos fazer aqui a leitura bíblica de classe ou a leitura bíblica em classe, e aí eu peço que você tome a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se tiver papel e caneta, anote. Se você, como eu, não vê problema nenhum em anotar, fazer anotações na sua Bíblia, faça-o. Afinal de contas, é a sua Bíblia. Ah, pastor, mas está escrito que se alguém acrescentar uma palavra
a Bíblia, ele vai ser... Não, irmão, você não está acrescentando palavra ao texto bíblico. Você só está fazendo as suas anotações. E é a sua Bíblia, ela está aí para você. Eu sempre lembro de um velho pregador que diz o seguinte: uma Bíblia sem uso, uma Bíblia intacta, pode significar uma vida destruída. E uma Bíblia surrada, marcada pelo uso, pela muita leitura, pelas anotações, pode ser o sinal de uma vida edificada no Senhor e na palavra, tá bom? É a sua Bíblia, tá? De uso pessoal seu, particular seu. Tem coisas que o Senhor fala comigo na Bíblia que eu anoto, eu marco, tal dia, tal culto. Deus usou a vida do pastor Rogério Pardini, Deus usou a vida do pastor Anderson, falou comigo o seguinte, e a revelação que o Senhor me traz do texto, eu anoto na minha Bíblia, fica marcada. É a minha Bíblia, é a sua Bíblia, tá bom? Então vamos à Bíblia. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Que diz assim a palavra de Deus. Do 1 ao 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a leitura bíblica em classe. Introdução e apresentação da lição. O batismo em águas é uma importante, entenda, importante prática da igreja. É um rito valorizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e praticado por toda a igreja primitiva ao longo dos séculos. Esse rito tem sido uma identidade da igreja de Cristo. Infelizmente, também ao longo dos anos, pode ser visto desvios, tanto no seu propósito quanto na sua forma, tá, de ser realizado. Por isso, a motivação para esta lição. E o objetivo, ou objetivos dessa lição são, primeiro, pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários acerca do batismo. É falar aquilo que a Bíblia diz, é comentar com você aquilo que a Bíblia diz acerca do batismo. Segundo,
explicar qual é ou como a Bíblia apresenta, os símbolos que a Bíblia apresenta e o propósito do batismo, a simbologia que há no batismo e o propósito dele, e esclarecer acerca da fórmula e método para o batismo. Tem uma fórmula bíblica, um método bíblico para que o batismo seja realizado. Então, é a respeito disso que nós iremos falar nesta ocasião. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O que a Bíblia diz? Quais são os pressupostos bíblicos, doutrinários, teológicos sobre o batismo? Se bem que, entenda, nós estamos aqui numa escola, no que seria a escola bíblica dominical. Não há um tempo para que nós nos aprofundemos mais em questões mais profundas, teologicamente falando. Isso é um primeiro contato que todos nós, que todo crente que participa, que é aluno da escola bíblica dominical, tem com a teologia, tá? Então, é de maneira simples, mas procurando tirar as dúvidas, trazer esclarecimento e enriquecer a nossa vida na presença de Deus. Então, o pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Primeiro, o batismo visto como sacramento. O batismo, quando visto como um sacramento, é um equívoco, é um erro, tá, doutrinário. Vamos à origem desse erro de ter o batismo como sacramento. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. O que é um sacramento? A origem da palavra vem do latim sacramentum, e significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Eu vou repetir. Um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse pensamento, tá? Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé daquele que pratica. Veja bem, independentemente da pessoa crer, se arrepender, ser alcançada pela palavra, ter consciência dos seus pecados, confessá-los, negá-los, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, a qualquer momento a pessoa pode ser batizada e aí então ela recebe a graça salvadora através do batismo. Vocês estão conseguindo entender isso? A graça através do batismo. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Ou seja, sem o batismo não há salvação. A pessoa batiza-se, logo está salva, não importando a confissão de fé. E não é isso que nós aprendemos. Nós entendemos, lemos e temos na Bíblia exemplos, tá, de que o batismo faz parte, ele vem com a salvação, é um sinal de público, é assumir Cristo na sua vida, mas o batismo não salva. Até porque, se assim o fosse, o ladrão na cruz, que ouve de Jesus, ainda hoje
estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo, estarás comigo no paraíso, ou hoje te digo, estarás comigo no paraíso, dependendo da tradução, ele não seria salvo, porque ele não pôde ser batizado, não teve como ser batizado. Uma pessoa que está no leito de enfermidade, que confessa a Jesus como único e suficiente Salvador e não teve tempo para ser batizada, essa pessoa não será salva. Então, o batismo acompanha a salvação. Eu vou usar uma palavra aqui com muito cuidado, pedindo uma licença a você para usar essa palavra. Entenda isso, para que seja compreensível a você. É um acessório, acompanha, vem. Depois que você reconhece a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você então passa pelo batismo nas águas, assumindo publicamente diante de Deus, diante do céu, diante dos homens, da sociedade, que você entregou a sua vida a Cristo e você está agora assumindo que você morre para a sua velha prática, para a sua velha maneira de viver, e você agora renasce com Cristo para uma nova vida. O que não significa, e nós vamos ver mais adiante, que torna-se alguém impecável, tá? Mas uma coisa de cada vez. Vamos lá. Segundo, o batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Tem uma diferença, tá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, que já lemos. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Não é o batismo que salva, e a pessoa recebe a graça através de Jesus e não através do batismo. O batismo vem depois. Eu não posso inverter as ordens, batizar para crer. Não, eu creio, confesso, recebo e então batizo. Tá? Espero estar sendo claro até aqui. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem foi alcançado pela graça, que é Jesus. Tito. Lá em Tito está muito claro isso. A graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça que é Jesus. Portanto, a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter uma graça através do batismo. Viu? Não é eu vou alcançar a salvação através do batismo, mas eu continuo com a mesma prática de vida, mas eu batizei. Não, não é assim. Não é disso que se trata. Tá? Não é disso que se trata. Por isso também, nós vamos ver mais adiante, que não é o nosso costume, e a Bíblia também não traz nada que corrobore a isso, que é necessário batizar crianças. Não batizamos, porque a Bíblia não ensina a respeito disso, tá bom? Vamos lá. O batismo deve ser administrado aos adultos. Olha só, falei e já chegou. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que bebês, crianças, por haverem nascidos com o pecado original, o pecado de Adão, precisam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona, Agostinho de Hipona, está contra o ensino bíblico de Cristo, ou o ensino de Cristo,
que afirmou o seguinte: olha só o que Jesus disse a respeito das crianças. Deixai os pequeninos, não os estorvais, ou estorveis, ou impeçais, tá? Não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus 19:14. Todos nascemos debaixo da lei do pecado. O mundo jaz no maligno. O pecado domina a pessoa sem Cristo, mas a pessoa só é culpada pelos pecados que comete. Criança, ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência que nasceu debaixo da lei do pecado, que a sua carne inclina-se para o pecado, que a natureza adâmica busca o pecado. A criança não tem condição, não tem. O adulto, sim. Porque, primeiro, para receber a graça, é preciso crer. A criança crê em alguma coisa, tem condições de crer, de formular pensamentos. A criança, a pessoa, para alcançar a graça, precisa reconhecer o seu estado de pecado e confessá-los. Uma criança tem condições de confessar pecados dos quais ela nem tem consciência, ainda que seja o pecado original, o pecado de Adão. Não tem. Mas a partir desse ensinamento de Agostinho, e o costume, a tradição, vai dizer que criança que não se batiza é um pagão. Não, ele não é um pagão. Deles, dos pequeninos, dos tais, disse Jesus, Mateus 19:14, é o reino de Deus. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas. Nós lemos na Bíblia e vemos o próprio Senhor Jesus no Evangelho, enquanto bebê, sendo apresentado ao Senhor no templo. É o que nós fazemos. Nós apresentamos crianças ao Senhor. Nós não as batizamos. Nós apresentamos. Tá? E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Você vai pegar, por exemplo, o profeta Samuel. Lá em 1 Samuel, quando Ana faz um voto, pedindo a Deus um filho, que entregaria um filho. E olha que coisa extraordinária. Ela pede para entregar. E porque ela pede para entregar, o Senhor concede. E por causa da sua fidelidade, a estéril torna-se mãe de filhos. Não de filho, mas ela entrega. Esse menino, ele é apresentado. E todos os anos ela acompanha o crescimento, traz uma roupa nova e acompanha o crescimento do menino na presença de Deus. O Senhor Jesus também foi apresentado no templo. Não batizamos crianças, tá? Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Tá? Então, chegamos ao final desse primeiro tópico e a síntese é: o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Não é sacramento e a Bíblia não recomenda, não autoriza, não ensina o batismo de crianças. Tá bom? Aí eu me lembro aqui, só para descontrair, ouvi agorinha há pouco de um pastor que chega para uma criança num culto e diz: por que nós não batizamos crianças? Aí a criança olha para ele e diz: porque a gente não sabe nadar. Não, mas não é por causa disso. Tá bom? Não batizamos crianças porque a criança não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa lição: o símbolo e o propósito
propósito do batismo. E a produção já me sinaliza aqui que nós temos uma participação, uma pergunta do nosso internauta, parceiro, amigo, irmão, irmã, enfim. Qual é a pergunta? Vamos lá, produção! A paz, pastor André, tudo bem? Eu sou a Rayane, aqui de São Caetano do Sul, e gostaria de saber o que o batismo simboliza. Muito obrigada, fica com Deus, Deus abençoe. Querida Rayane, glória a Deus, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, Deus te abençoe. O que simboliza o batismo? Vamos lá. Símbolo e propósito do batismo. Símbolo do batismo. O que o batismo simboliza foi a pergunta da Rayane. Uma identificação com Cristo. Vamos mais fundo aqui, segundo proposto pelo comentarista, o batismo por imersão, não aspersão, nós vamos falar a respeito disso, simboliza, Rayane e irmãos, simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, em Romanos, no capítulo 6. Nós lemos na leitura bíblica em classe, nós lemos o capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 11, mas isso fica mais nítido e enfatizado nos versículos 3, 4 e 5. Eu vou ler com você. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O batismo por imersão simboliza que nós estamos morrendo, sendo sepultados e ressuscitados com Cristo quando emergimos das águas do batismo. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de imergir, de afundar, de ser submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo, com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, que diz o seguinte, Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Rayane, irmãos, isso simboliza que o cristão morre para a velha vida e agora entra em uma nova vida com Cristo. Vai tornar-se impecável? Não, mas um pecador que tem um justificador. Por isso não ficaremos, ou o cristão não deve ficar à vontade com o pecado. Mas em acontecendo, a mesma Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos continuando aqui, e aqui já abre espaço para mais uma pergunta. Quem vem agora, produção? Quem nos dá a alegria da sua participação e qual é a pergunta? Fala, pastor André Cardoso, tudo bem? Eu sou o Vinícius, falo aqui de Cotia, São Paulo. Pastor, qual o propósito do batismo?
Muito obrigado e bom trabalho. Glória a Deus, Vinícius. Boa pergunta. Qual é o propósito do batismo? Por que batizamos? Vamos à resposta. O propósito do batismo, testemunho público da fé em Cristo. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé, confissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública diante do mundo, diante da sociedade, diante da família, a sua nova vida em Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 41, fala a respeito disso. É um texto citado aqui pelo comentarista. Vamos ler o texto. 2:41, livro de Atos, diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O batismo é uma confissão pública daquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador. O propósito do batismo é testificar que eu recebo, creio e recebo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Uma frase do irmão Rodolfo Abrantes, pode ser que outra pessoa tenha dito isso antes dele, mas eu ouvi com ele dizendo essa frase. Se o jeito de Deus amar foi entregando Jesus para morrer por mim, e o jeito de Jesus me amar foi morrendo por mim, nada mais justo de que eu expressar o meu amor por Jesus e por Deus, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, para renascer com Ele. Amém? Glória a Deus. Profundo isso. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Por isso que nós temos classe de batismo. Não é para convencer alguém a se batizar, mas para tirar dúvidas que a pessoa possa ter a respeito do batismo. Tem gente que diz, pastor, eu estou inseguro de batizar, como que é? Aí nós tiramos as dúvidas, desmistificamos muitas coisas, e aí a pessoa, então, entende que aquilo deve ser feito como um ato de fé e confissão pública diante da sociedade, da família, do mundo, enfim. Então nós não temos um preparatório para o batismo para convencer acerca do batismo, convencer quem quer que seja acerca do batismo. Porque quem crê em Jesus e crê como único e suficiente Salvador e o recebe como único e suficiente Salvador, vai externar isso através do batismo, tá? E no que diz respeito ao batismo, não existe território neutro. Ou você crê e é batizado, ou você não crê. Ah, eu creio em Jesus, mas não quero ser batizado. Você não quer testificar? Você não quer dar testemunho? Você não quer que as pessoas saibam que você está abraçando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Como é isso? O batismo é para salvos, convertidos, que estão dispostos a seguir Cristo e não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. Tá? Eu recomendo aí para você, por causa do nosso tempo, que você leia Colossenses capítulo 2, versículo 6 e também Atos capítulo 8, versículo 12, Atos capítulo 16, versículos 14
e 15. Tá? Mas vamos ler pelo menos um texto aqui. Atos 8, 12. Vamos ler aqui. Atos 8, 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam, tanto homens como mulheres. Eu creio, eu acredito, eu recebo. Então não há nada que me impeça de ser batizado. Amém? Lembra, Lucas fala a respeito do eunuco etíope, que estava no seu carro lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo diz a Filipe, se aproxima, fala com esse homem. Filipe vai até ele e diz, o que leis? Entendes o que leis? Ele diz, me explica. Quando Filipe discorre e fala a respeito das Escrituras, esse homem olha e diz, tem aqui água, eu creio, o que impede que eu seja batizado? E Filipe o batiza em águas. Então, não há espaço para dúvida. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio para buscar, salvar aquele que se havia perdido, o próximo passo é o batismo em águas. Que breve, nós teremos aqui sendo realizado mais um batismo em águas aqui na nossa igreja sede, da Igreja Evangélica Canaã, na Avenida Goiás, número 160. E se você que é um novo convertido, que tem o desejo de receber a Cristo como único suficiente Salvador, ou se o recebeu, tem o desejo de batizar-se, de ser batizado nas águas, nos procure aqui na secretaria da nossa igreja, tem a equipe que trabalha diretamente com os novos convertidos, conduzindo-os ao batismo, e você terá todas as dúvidas, se ainda houver, dirimidas, e você vai perceber que é hora, é tempo, é já de ser batizado em águas para a glória do nome do Senhor. Como disse, não há espaço para indecisão. Continuamos aqui. Somente cristãos indecisos, sem firmeza, rejeitam ser batizados. Só gente que ainda não tem convicção, tá? Não quer ser batizado. Às vezes isso acontece por ignorância, no sentido do ato, por não conhecer, por não saber, por ter ouvido algumas coisas assim que são, não, você não pode batizar, porque se você errar, você... não, olha, agora é proibido isso, é proibido aquilo. Ora, o Espírito Santo é quem vai nos direcionar, que vai nos conduzir, que vai nos convencer do pecado, do juízo, da justiça de Deus. Você vai perceber que com a prática da oração, com a prática da leitura da palavra, do jejum, do aproximar-se de Deus, vai fazer que, à medida que o tempo passe, você não tenha mais prazer naquelas coisas e não procure mais aquelas coisas e queira estar mais próximo de Deus. Tá? Falta de convicção na fé, ou convicção de fé. Tá? No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Acabei de falar isso aqui, eu estou lendo na lição, porque você pode ter a lição aí e dizer, o pastor não leu, estou lendo, tá? Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João 2, versículo 1. 1 João 2, 1.
Mas, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, e este é Jesus Cristo, o justo. Mas eu vou ler exatamente como está aqui para alguém dizer, não, o pastor leu aí, eu não reconheci. Mas, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É ele que intercede por nós. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O pecado, é vencido quando se anda no Espírito, quando se busca uma vida cheia do Espírito, quando se busca estar na presença de Deus. Eu vou enfatizar aqui, orando, jejuando, buscando a Deus através da palavra, no culto de ensino, na escola bíblica dominical, buscando conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus, vivendo uma vida cheia do Espírito. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por isso, Paulo escreve e instrui os irmãos em Éfeso: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Eu gosto de ir na igreja. Eu gosto de ir no culto. O pastor tem uma boa oratória. E a orquestra é linda. Os coristas, o coral da Igreja Canaã, que lindo! Mas eu não creio em Jesus a ponto de mudar a minha vida, a ponto de abrir mão de algumas coisas. Então, é um simpatizante do Evangelho, é um simpatizante da pregação, gosta do pastor, da música, do coral, da orquestra, mas ainda não crê para a salvação a ponto de chegar à conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Tá bom? Batizar-se é aproximar-se mais, é estar mais próximo, é dar testemunho. Eu estou só enfatizando aqui, público, testemunho público diante da sociedade, diante do mundo, que você agora abraça Cristo como Salvador e que Ele agora é o condutor, o regente da tua vida, que a Bíblia agora passa a ser o livro de regra, de fé e prática da sua vida. E pessoas, muitas não querem porque não querem romper com o mundo. Mas vamos seguindo aqui, chegamos então ao final deste segundo tópico da nossa lição e a síntese é: o batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Chegamos ao terceiro e último bloco ou tópico aqui da nossa lição de hoje. E nós temos mais uma participação, produção. Quem vem agora, irmão Eri? A paz do Senhor, pastor André, tudo bem por aí? Eu sou Ivani Batista, falo aqui de São Caetano do Sul e gostaria de fazer uma pergunta. Pastor André, qual é a fórmula e o método bíblico do batismo? Obrigada, pastor André, um abraço. Ô, glória! Querida irmã Ivani, que alegria tê-la conosco aqui na lição. Ele até esboçou um sorriso ali, mais iluminado. Ô, glória! Quais são as fórmulas quais são as fórmulas e o método bíblico do batismo? É a pergunta e é o tema do nosso terceiro tópico aqui da lição. Fórmula e método do batismo. Vamos lá, vamos tentar aqui falar um pouquinho desse terceiro tópico e responder a pergunta da nossa irmã
Ivani e também tirar uma possível dúvida que você ainda possa ter. Vamos lá. Primeira, fórmula trinitária do batismo. Fórmula e método do batismo. Nós vamos ver aqui agora a fórmula trinitária do batismo. Trinitária. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos. É o texto que lemos no texto áureo, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. Eu gosto da expressão do saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele preferia a palavra triunidade ao invés de trindade. Não muda muito, porque são três pessoas distintas com uma mesma essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ver, tá, algumas interpretações erradas, tá, algumas outras interpretações, vamos dizer assim, e em que nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária ou trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Tá? Um exemplo, os unicistas. Os unicistas são aqueles que batizam seus membros somente em nome de Jesus. E para isso buscam suporte bíblico no livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2:38 e Atos 19:5, onde a igreja batizava em nome de Jesus, tá? Mas isso convém dizer e esclarecer aqui, tá? Que esses textos não negam a Trindade, não negam a triunidade de Deus. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, ou seja, com base naquilo que Jesus ensinou. Eles batizavam em nome de Jesus, ou batizavam como Jesus ensinou. E como Jesus ensinou, nós lemos Mateus 28, 19, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? Então, fique claro aqui. Então, a fórmula do batismo, primeira parte da pergunta da nossa irmã Ivani, é a fórmula trinitária, ou seja, o batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não somos unicistas modalistas. Vamos lá. O método bíblico para o batismo é a imersão. Convém dizer que não há, tá, nenhum vestígio da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Este tipo de batismo se caracteriza por aspergir água sobre a pessoa ou o candidato ao batismo. Aspersão, aspergir água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão.
imersão. A palavra grega para batismo é baptizo e possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Tá? Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João o Batista, por exemplo, nas águas do Rio Jordão, ou dentro do Rio Jordão. Marcos 1:5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água, depois de ter sido submergido nas águas. Marcos, capítulo 1, versículo 10. João batizava onde havia muita água. Muita água. Então, o método do batismo é a imersão. E só um parêntese aqui para algo, uma dúvida comum. Tem igrejas que batizam somente em rios, onde há água corrente. Há igrejas que têm o tanque batismal. Não há nenhum problema. Seja num rio, numa lagoa, num tanque batismal, numa piscina, imersão. Bom, chegamos ao final dessa lição. A síntese desse terceiro tópico é, respondendo mais uma vez a pergunta da nossa irmã Ivani, a fórmula trinitariana do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o método é por imersão. Concluindo, procuramos abordar aqui as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas, mostrando que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa ou pratica, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério, e muito sério, por todo crente que quer seguir a palavra de Jesus, seguir a Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. É só dizendo para todo mundo: eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E agora eu declaro, eu mostro esse amor, eu mostro essa entrega, batizando nas águas e assumindo esse compromisso com Ele. Você que está me ouvindo, que é um novo crente, ou ainda um simpatizante, se aproxime. Busque alguém, ou busque na palavra, tirar todas essas dúvidas. E você vai ver que tudo isso é tão pequeno diante da grandeza, da glória que nos há de ser revelada. Busque a nossa igreja, ou na sua igreja, o discipulador, o professor da escola dominical. Procure o seu pastor, tire as dúvidas acerca do batismo e não perca mais tempo. Desça as águas do batismo e assuma este compromisso com Jesus. Você vai ver que será, sem dúvida alguma, uma das maiores experiências da sua vida. Amém? Chegamos ao final da nossa lição, então. Eu quero agradecer aqui a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela paciência comigo, pela maneira que tem nos recebido, todos nós, eu, missionária Melissa, pastor Carlos, presbítero Conrado, a nossa equipe, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes. Que Deus em Cristo abençoe a todos, e logo, na semana que vem, nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.